Então, pessoal, vamos agora aqui mostrar para vocês como que foi possível estruturar uma pesquisa para a superação de um obstáculo epistemológico. Nós já vimos que Gaston Bachelard propõe a ideia de obstáculos, né? Mas não propõe a superação desses obstáculos. Então, como superar, né? Ele não discutiu essa questão. Então, aqui nós fizemos uma pesquisa, foram 3 anos de investigação. Essa pesquisa depois foi publicada num livro, né? Esse aqui é o livro em que a gente desenvolve a pesquisa, né? Mostra toda o que a pesquisa foi feita. Tá? Então nós vamos aqui mostrar para vocês como que tudo foi feito, como é que foi desenvolvido, tá bem? Muito bem. Nós já temos a ideia, né, do que é um obstáculo epistemológico, mas para poder chegar nessa pesquisa, primeiro, o que motivou desenvolver a pesquisa? Esse é um primeiro ponto. Então, como pesquisador, nós precisamos ter uma motivação inicial, né, para poder fazer uma investigação. E, no nosso caso, nós tínhamos sempre, devido à experiência em sala de aula, nós tínhamos uma problemática constante. Sempre que eu me dirigia aos meus estudantes e perguntava por que água e óleo não se misturam, invariavelmente a resposta era por causa da densidade, professor. Eu sempre tinha essa resposta dos meus alunos, independente de que série fosse, né? E isso me intrigava. Por que os estudantes sistematicamente me dão esta resposta? Então, foi por esse motivo que eu fui pesquisar, investigar essa questão e então me deparei com o Gaston Bachelard. Tá? Para poder fazer a pesquisa, eu quis verificar se a questão era só comigo ou com os alunos no geral. Então, eu fiz aqui um pequeno questionário em que o estudante se identificava, colocava estudante do ensino médio, né? Então eu perguntava aqui em que escola que cursou o ensino fundamental, se era particular ou não, em que cidade, em que ano, né? O nome do estudante, que série que ele estava cursando naquele momento. E eu simplesmente fiz 2 perguntas, só. A primeira pergunta: água e óleo se misturam? Essa era a primeira pergunta. Segunda pergunta: utilizando seus conhecimentos de química, responda o porquê. Independente da resposta. Então, sim, mistura. Então, me explica por quê. Não, não mistura. Então, me explica por quê. Ok? Era só isso. Muito bem. Essa questão foi feita, né? Essa pergunta foi feita, e eu obtive dos estudantes que eu investiguei, eu obtive 25% das respostas, e observe que envolve tanto escolas públicas quanto escolas particulares, 25% não envolveram a palavra densidade na resposta. Quase 75% envolveu. Tá? Então, os que falaram de densidade, porque o óleo é mais denso, porque o óleo é menos denso, porque apresenta densidade diferente, por causa da densidade. Então, nós tivemos aí, né, dentro deste número, 73,8% envolvendo a resposta densidade, 25% não envolvendo a resposta densidade.
Somado esses 25 com 73,8 dá 98,8. Portanto, 98,8 não responderam de forma adequada. Porque mesmo aqueles que não responderam, não envolveram a resposta densidade, não responderam corretamente. De uma forma geral, eu posso dizer o seguinte: foram cerca de 140 alunos. Só 2 dos 140 respondeu corretamente, que seria por causa da polaridade, né? Então a pergunta: água e óleo se misturam? A resposta é sim, né? De forma heterogênea. Elas se misturam de forma heterogênea. E por que ficam heterogêneos? Por causa da polaridade. Essa é a resposta correta. 98,8% respondeu errado. Certo? Sendo que desses 98,8%, 75%, 73,8% disseram que o motivo da heterogeneidade seria a densidade, o que não tem nada a ver. Muito bem. Então, fomos tentar compreender isso e desenvolvemos 3 perguntas que nós gostaríamos de responder. Por que a densidade aparece? Para explicar isso. Como que eu evito que ela apareça? Né? Como é que eu evito que os estudantes do ensino médio deem como resposta densidade para essa pergunta? E de que forma que eu resolvo a dificuldade deles não estarem compreendendo os sistemas heterogêneos? Então, são 3 respostas que eu quis responder, que eu quis tentar investigar e responder nesse trabalho, tá? E que eu descrevo lá no livro. Então, objetivei, portanto, contribuir para a superação das dificuldades dos estudantes, investigar a presença de obstáculo, propor uma abordagem melhor para a definição de mistura, propor uma sequência didática que resolva a questão e avaliar se essa sequência era eficiente ou não. Tá certo? Então foi isso que os objetivos da pesquisa. Bom, tive que ir atrás dos conceitos de densidade, de polaridade e mistura, né, como os referenciais necessários para a gente conhecer tudo isso, e também a ideia de obstáculo epistemológico de Gaston Bachelard. Tá? Então, observe bem, o primeiro referencial são os conceitos científicos, os conhecimentos químicos necessários para compreender o fenômeno da immiscibilidade entre água e óleo. E o outro é para identificar o obstáculo, que é a ideia, né, de obstáculo epistemológico do Bachelard. Né? Nós já conversamos sobre isso, não custa a gente fazer uma rápida revisão aqui. Né? Bachelard diz que o obstáculo ocorre no momento em que a gente não consegue destruir os conhecimentos já estabelecidos no nosso cérebro para poder colocar um conhecimento novo, né? E quando a gente protege isso, a gente cria aí o chamado obstáculo ao conhecimento ou obstáculo epistemológico. Muito bem. Para que esse obstáculo possa, portanto, ser transposto, eu preciso superar essa proteção, né? Tenho que desfazer essa proteção, a proteção que eu dou para um conhecimento pré-estabelecido, né? Muito bem. Aí eu fui investigar, então, o conceito de densidade nos livros e escolhi, nesse caso, os livros do Programa Nacional do Livro Didático, tá? E eu fiz o seguinte, eu peguei, por exemplo, o livro do professor Ricardo Feltri, né? E verifiquei quantas páginas do livro ele coloca para densidade. Então, no caso do professor
Ricardo Feltri, são 2 páginas apenas, menos de 2, em que ele trata do conceito de densidade. O professor Gerson Moll, 3. O professor José Carlos Azambuja, 3. O professor Mortimer, 9. O professor Salgado Nóbrega, 10. E o livro do Peruso, aquela abordagem do cotidiano, 4. Qual é o conteúdo que vem logo depois de densidade? Então, o conteúdo logo depois, no caso do Ricardo Feltri, é pureza da substância, separação de misturas. Do professor Gerson Moll, solubilidade. Professor José Carlos Azambuja, misturas. Professor Eduardo Mortimer, solubilidade. Professor Olímpio Salgado Nóbrega, misturas, solubilidade. Professor Francisco Peruso, mistura, separação de misturas. Então, observe que o conteúdo de misturas está logo na sequência do conteúdo de densidade. Então, termina de falar de densidade, vem falar de misturas. Em todos eles. Em todos. Quais desses livros fala sobre a flutuação dos materiais? O professor Ricardo Feltri não aborda o assunto, mas ele mostra a foto de um navio, de um iceberg. Apenas isso, tá? Mas não aborda a flutuação dos materiais, ele não aborda. O professor Gerson Moll aborda e exemplifica com diferentes líquidos. O livro José Carlos Azambuja mostra a flutuação do gelo, aborda e mostra a flutuação do gelo. O professor Mortimer, a mesma coisa, flutuação de objetos na água, ele aborda. O professor Olímpio Nóbrega, ele tem apenas uma nota de margem, onde ele diz assim: gelo é menos denso que a água e por isso flutua. E o livro do Peruso aborda, exemplifica, mostrando diferentes líquidos. Muito bom. Agora, quais livros mostram o sistema água e óleo? Todos. Todos dão como exemplo o sistema água e óleo. Então, o sistema água e óleo aparece em todos os livros, tá? Como exemplo de fases para investigar a densidade, como exemplo de sistema heterogêneo, para investigação do assunto solubilidade, sistema para um processo de separação, para mostrar as partículas que não interagem, tá? Todos eles aparecem o sistema. Por que eu fiz isso? Pelo seguinte: esse sistema, o sistema água e óleo, é extremamente comum em todos os livros do ensino médio. Ele aparece em todos os livros. Então, esse desenho, essa foto, esse sistema, ele aparece tanto na hora de falar de densidade, quanto na hora de falar de heterogeneidade. Aí pode estar ocorrendo a má interpretação ou causando o chamado obstáculo epistemológico. Vamos lembrar que o obstáculo verbalista, é uma palavra ou uma imagem que traz, que é carregada de explicações por si só. Então, quando se coloca o sistema por si só já pode dar todas as explicações necessárias. E quer dizer que isso aqui pode estar ocorrendo a partir dos livros, Porque se o livro vai falar do processo de separação de misturas e mostra o sistema, se o livro vai falar de densidade, mostra o sistema, se o livro vai falar de heterogeneidade, mostra o sistema, então esse sistema
ele é usado para explicar coisas distintas. Heterogeneidade não tem nada a ver com densidade, mas o mesmo exemplo é utilizado nos dois casos. Então isso daí pode estar causando, né, uma má compreensão. Bom, outra questão que foi investigada é sobre o processo da heterogeneidade, né, sobre a imiscibilidade, o fenômeno da imiscibilidade. E nós descobrimos que esse fenômeno, ele simplesmente, praticamente não é explicado por nenhum dos livros. O único que chega a comentar um pouquinho sobre isso é o Gerson Moll, em que aborda a solubilidade, mas não explica. Fala, mas não explica o que é. O professor Ricardo, o livro do Feltri não fala, do José Carlos Azambujas não fala, né? Do Mortimer, ele usa o termo dissolução, mas não explica o que é, tá? Nóbrega não explica nada, não explica, né? E também o do Peruso também não aborda. E isso sobre as interações, né? E sobre miscibilidade, nenhum deles, tá? Nenhum deles fala da palavra miscibilidade. Então, Ricardo Feltri, em nenhum momento aparece o termo miscibilidade, tá? Existe em algum momento do Feltri, por exemplo, quando ele coloca assim, ó, nos laboratórios emprega-se o funil de separação para separar líquidos immiscíveis de densidades diferentes, mas não explica nada, só fala isso. No livro do Mortimer, tem assim, a mancha de óleo se espalha rapidamente pela superfície do mar, mas também não aborda. E existe um problema no livro do Nóbrega, porque ele fala assim, que o óleo e gasolina são solúveis em querosene. E, na verdade, ele deveria dizer que são miscíveis em querosene, né? Porque é uma mistura líquido-líquido, tá certo? Então, ele usa o termo solúvel para um sistema líquido-líquido. E sistema líquido-líquido, na verdade, o termo correto, apropriado, é miscível e não solúvel. Solúvel é quando você tem um sólido posto no líquido. E nenhum livro aborda a polaridade. Nenhum fala sobre cargas elétricas nas moléculas. Então, tudo isso foi investigado. O fato do livro não abordar cargas elétricas é o maior problema. Porque a explicação para a heterogeneidade do sistema água e óleo está justamente na polaridade. E isso não é abordado nos livros. Portanto, tem um problema aí, não é verdade? Se o livro não aborda o conceito, como é que você quer que o estudante entenda o conceito? Obviamente, o livro não abordando, grande parte dos professores, né, a maioria talvez, acaba não falando, tá? Muito bem. Bom, ainda no referencial teórico necessário para essa pesquisa, e como nós precisávamos propor uma solução para a superação, nós fomos atrás de Jean-Pierre Astolfi, tá? Um professor francês que, no seu trabalho, ele traz alguns passos possíveis para a superação de obstáculos epistemológicos. E segundo Astolfi, para poder superar um obstáculo, nós precisamos ter alguns caminhos, podemos assim dizer. Primeiro, precisamos ter a representação do obstáculo. Ele precisa estar claro. Precisamos ter compreensão do conceito que precisa ser ensinado, que precisa ser compreendido, tá? O que o obstáculo impede, né?
em relação ao conceito que não permite que a gente consiga compreender? Quais são as ideias que se interligam para que o obstáculo permaneça, né? Para que o obstáculo não seja vencido? E quais são as condições para que o obstáculo possa ser superado, né? Bom, então, esses são os passos da proposta do professor Astolfi, e foi por isso que que fizemos essa investigação toda nos livros, né? A nossa pesquisa, ela foi uma pesquisa qualitativa, tá? E fizemos uma coleta dos dados diretamente com os estudantes, né? Essa coleta foi feita por questionários escritos, tinham perguntas abertas ali para ser respondida, ao mesmo tempo foi solicitado relatórios, né? Os estudantes fizeram relatórios, fizemos entrevista com os estudantes e observamos o áudio de todo o processo. Então, tudo foi gravado, tudo que foi feito foi gravado, e nós fomos depois transcrever todo o áudio, né? Fizemos um registro do áudio. Com esses dados todos colhidos, nós fomos tratar os dados, e a opção que nós utilizamos foi pela análise de conteúdo. Ou seja, pegamos todo aquele material que nós colhemos e fomos analisar o que tinha, categorizar, né, em diferentes aspectos para poder entender o que nós tínhamos ali, ok? Bom, como os dados foi coletado diretamente com o participante da pesquisa, os instrumentos que nós usamos foram primeiro, um primeiro questionário com perguntas abertas que foi feito ali no ato. Depois, nós tivemos a gravação com o áudio de tudo que foi feito, pedimos um relatório, né? E depois de 3 meses, nós fomos lá e aplicamos um segundo questionário, tá? E depois de 5 meses, nós fizemos novamente aí um questionário, só que esse questionário nós utilizamos de uma pesquisa que já havia sido feita da professora Adriana Rossi, tá? Uma pesquisa que ela já tinha feito, então pegamos o mesmo questionário dela e aplicamos. Porque o questionário que a professora utilizou mostrava a problemática. Então, nós pegamos o questionário dela e aplicamos depois de 5 meses que tínhamos feito o processo todo. E, no nosso caso, o resultado disso foi bastante surpreendente, que a gente vai mostrar para vocês na sequência. Muito bem, pessoal. Essa era a aula que nós tínhamos para hoje, tá? Até a próxima.